amigos do Direito e Cidadania, estamos recebendo José Ernesto Furtado de Oliveira, promotor de justiça. O doutor José Ernesto está em São Paulo hoje, já trabalhou em Santos, falou um pouquinho do papel do Ministério Público, falou um pouquinho de direito do consumidor. Eu provoquei o doutor José Ernesto na questão fiscal, com o direito do consumidor, na questão do código. O doutor José Ernesto lembrou de uma questão, eu interrompi para fazer uma pausa, e agora vamos esclarecer ao nosso telespectador. De fato, existe na Constituição Federal, na parte de orçamento e finanças, dizendo que o poder público ele tem obrigação, ele tem a incumbência de toda vez que sob impostos, sob tributos, ele tem que informar o consumidor daquilo que ele está pagando. Então isso aí é um comando constitucional, não é? No sentido de toda a legislação fiscal, a legislação tributária tem que ter esse componente de informação de quanto você está pagando de imposto, quanto está o imposto incorporado no produto final, no preço final daquele serviço ou produto que eventualmente está adquirindo. Então isso aí é um comando constitucional, não é favor nenhum, não é favor nenhum que o governo faz ou porque ele deve ser caridoso, não. Isso é imposição constitucional, um dever de informação de quanto de tributo está dentro de um produto ou de um serviço que você acaba de adquirir. Agora, Zé Ernesto, nessa questão dos Estados Unidos, você sai lá com a notinha, você sai lá os percentuais que você está pagando. O Brasil ainda tem muito a caminhar nesse sentido. Mas o consumidor, veja bem, Ernesto, às vezes a gente faz teste, até revistas especializadas fazem teste do comprador. Você vai numa loja para você comprar, você é bem atendido, você rasgam seda para você na loja, e na hora de você trocar, de você pegar uma troca de produto que está com defeito, aí você começa o martírio, você começa o sofrimento. Você tem as suas teses, como é que você vê isso ainda, depois de 20 anos de Código de Defesa do Consumidor praticamente fazemos esse ano? Olha, Walter, eu vou lhe dizer uma coisa. É uma verdade. Quem vai aos Estados Unidos, e eu virei até um fã da sociedade americana, depois de muito relutar a ir para os Estados Unidos, que eu gostava mais de ir para a Europa, que achava a Europa um pouco mais assim, glamurosa, até ir aos Estados Unidos. Depois, nos Estados Unidos, eu vi esse pragmatismo, esse pragmatismo no sentido econômico, né, de fazer o consumidor cativo. Então, o que ele está fazendo? Quando ele troca um produto que você não gostou, ele está vamos assim dizer, aliciando para que você volte a comprar mais. Ele está sendo simpático com você, ele está sendo muito mais, assim, comerciante, no sentido, entre aspas, para que você seja cativo daquele produto, daquela loja, enfim. Lá existe uma cultura nesse sentido. No Brasil ainda não. 20 anos, vamos assim dizer, é muito pouco. Não é ainda de prática do direito do consumo, coisa que nos Estados Unidos já vem de muitos anos, já é uma sociedade mais assim, vamos assim dizer, competitiva e tem muito mais pluralidade de fornecedores disputando o consumidor. Aqui não. São consumidores disputando um fornecedor muitas vezes, 2 fornecedores de um produto ou de serviço. Então não existe competição. Então o que acontece nos Estados Unidos é a competição entre vários fornecedores e isso facilita ao consumerismo, né? Ao consumidor no final da ponta, né, da produção econômica. Então, aqui no Brasil ainda nós tivemos uma economia muito, vamos assim dizer, estatizante, cartorial. Eram poucas empresas a fornecer determinados produtos e serviços. Então isso dificultava muito essa relação jurídica que nos Estados Unidos é mais simples. Lá os fornecedores, as lojas disputam o consumidor na unha e facilitando, dando facilidades, dando descontos e dando bônus, enfim. Inclusive, hoje aqui não temos essa, vamos assim dizer, imposição legal, no sentido de você trocar o produto
que você adquiriu sem necessidade. Isso é uma mera liberalidade, não é uma exigência do Código. Não é uma exigência, mas lá é tão normal, lá existe isso na cultura jurídica, de você trocar sem ter que justificar, apenas porque não gostou. Ou porque apenas se sentiu, consumiu aquilo sem necessidade. Agora, né? Você assistiu a entrevista do Dr. Fábio, um juiz lá do grande juiz lá de Guarujá, e eu fiz questão de comparar as duas entrevistas, o posicionamento do juiz e o posicionamento do Ministério Público. Que ele disse que às vezes as pessoas querem se aproveitar nas indenizatórias. É claro que tem pessoas que querem lesar, mas parece que tem o fiscal da lei, o Ministério Público, tem o juiz. Você acha que não é julgar pesado demais, quer dizer, por alguns que querem se sobressair? Porque nos Estados Unidos também essa questão do dano moral quando o consumidor é lesado também é pesada também, né? Muito pesada. Eu vejo, eu sempre cito esse exemplo, que a questão do dano moral, Walter, é complexa, porque nós não temos ainda a tradição de avaliar um dano moral, aquele dano que te custou caro na sua intimidade, no seu sofrimento, na parte subjetiva. Porque, na verdade, dano moral, na realidade, o que vai tentar compensar pecuniariamente, financeiramente, é compensar uma dor, uma tristeza, um desconforto. E isso, no sistema nosso, era algo assim totalmente improvável. Não havia como regular essa matéria. E a Constituição de 88, ela veio realmente a admitir o dano moral, aquele sofrimento que você experimentou, com a retribuição financeira. Então, nós não temos a cultura ainda de dar a cada um o que é seu, não é? Que é o princípio básico da justiça. E o dano moral, ele é avaliado de acordo com a pessoa que sofre o dano e de quem comete o dano. Então tem que avaliar as duas pontas. O mesmo dano, o mesmo fato em si, pode ter uma ressonância para você e ter uma outra ressonância para uma outra pessoa totalmente diferente, ou nenhuma. Na realidade, o dano moral, ele é individualizado e não pode ser tarifado. Não é? Numa legislação, se você receber um notebook danificado e ele tiver já com defeito e a fábrica não solucionar o seu problema, você, além do problema do defeito, você teria que ser indenizado pelo seu desconforto. Então, a cada pessoa tem uma resposta de um quanto indenizatório. Então, esse é o problema. Perfeito. O Brasil ainda não tem essa condição. Você pega um notebook que você comprou, você não está satisfeito, ele quebrou, ele veio com defeito, a loja dá outra. Agora, se ele foi um presente do seu familiar querido que já se foi, aí fica difícil você mensurar o único presente que você tinha do seu pai. Então, esse é o conceito que ainda o Brasil tem essa dificuldade. Ernesto, sabia que o programa fica curto, já está convidado para vir outras vezes. Obrigado pela sua participação. A hora que você pedir, solicitar, para mim é uma ordem. Eu estarei sempre à sua disposição. Eu aqui agradeço muito o convite. E espero que continue com o sucesso que você tem tido e contente de revê-lo depois de muitos anos. Perfeito. Nós nos encontramos ano passado, não estou ficando velho não, viu, pessoal? O programa de Direito e Cidadania é feito assim, com carinho para você, sem juridiquês. Até o próximo programa.